O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje aumentar a aposentadoria de quem voltar a trabalhar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a analisar hoje casos sobre a desaposentação. Eram 3 julgamentos diferentes. Por 7 votos a 4, a Corte decidiu que os aposentados que voltarem a trabalhar não têm o direito de corrigir o valor das aposentadorias, levando em consideração o tempo de contribuição do período em que retornaram à ativa. A decisão afeta mais de 480 mil trabalhadores que poderiam pedir um novo cálculo do benefício se a medida fosse aprovada. Um ponto considerado pelos ministros foi o impacto econômico da decisão. A estimativa é de que, se a medida fosse aprovada, o impacto do INSS seria de 181 bilhões de reais nos próximos 30 anos. A decisão tem repercussão geral, ou seja, vai servir de base para outras ações em todo o país. São cerca de 70 mil casos paralisados atualmente. O INSS também vai seguir a decisão. E hoje o especialista em direito trabalhista e previdenciário, Marcelo Martins, está aqui para responder as dúvidas. Muito obrigada, doutor Marcelo, mais uma vez pela participação. Boa noite, Gabi. Boa noite, telespectadores. Antes da gente ler a participação dos telespectadores, eu quero saber a sua opinião, doutor Marcelo, sobre essa decisão do STF. Vai afetar muitos trabalhadores que querem continuar trabalhando após aposentados e não vão ter como acrescentar esse tempo na contribuição. Na verdade, ao longo das últimas 2 décadas, essa é a segunda grande decisão que gera uma polêmica muito grande. Na década de 90, no início da década de 90 ainda, havia um benefício chamado pecúlio, comumente conhecido como pé na cova, que era um saldo das contribuições pagas ao INSS após a aposentadoria e que depois o INSS revertia em favor do trabalhador. Naquela ocasião, em 91, o Supremo Tribunal Federal houve uma nova edição da lei e ele retirou esse dinheiro, esse direito dos trabalhadores. E de uns anos para cá surgiu a chamada desaposentação, que nada mais é do que você devolver a sua situação de trabalhador e para fazer o recálculo da sua renda e do seu tempo de serviço. Haviam várias situações de desaposentação. Havia aquela desaposentação pura e simples para corrigir o tempo, havia a desaposentação para corrigir a renda mensal. Por exemplo, o trabalhador que trabalhou 30 anos, homem, se aposentou proporcionalmente, depois trabalhou mais 5, pedia então a desaposentação para ter uma aposentadoria integral. Ou mesmo aquele que trabalhou 35, mas continuou trabalhando, então esses outros benefícios entravam no recálculo da sua renda mensal inicial. A decisão do Supremo é uma decisão de caráter eminentemente político, não é uma decisão jurídica, porque se tratarmos dos institutos propriamente dito, eles poderiam perfeitamente ser adequados ao pedido de desaposentação, porque se tratam de direitos disponíveis. Só que essa decisão do Supremo agora, ela põe fim a todas as ações de desaposentação que estavam tramitando nas várias esferas, né? Houve então uma pressão política nesse caso? Obviamente. O impacto, como a reportagem bem trouxe, de 180 bilhões, 480 mil ações, o impacto realmente seria muito grande nos cofres da Previdência, que já está deficitária há muito tempo, e o governo tem esse mecanismo de querer enxugar a máquina, mas o faz muitas vezes, como fez agora, à custa do suor do trabalhador, porque a lei também determina que o aposentado, quando se aposenta e continua trabalhando, ele continua vertendo rendimentos para a Previdência. E não há uma contraprestação disso. Então, do ponto de vista legal, isso é injusto. Não é mais ilegal a partir da decisão do Supremo hoje, que gera uma decisão que nós chamamos de erga omnes para todas as demais esferas. Mas é de uma injustiça, assim, cabal. Então, o que acontece agora com quem está trabalhando, já esperando essa revisão da aposentadoria e não vai ter mais, ou vai ter, pede agora, não pede mais? Não há mais o que se pedir. As ações que estão em trâmite, elas agora sofrerão essa decisão do Supremo, gera um efeito cascata, seja qual instância estiver o processo, vai se aplicar a decisão do Supremo e essas ações
elas serão arquivadas sumariamente, serão julgadas improcedente. Aqueles que não entraram não poderão mais entrar e aqueles que entraram terão suas ações arquivadas e julgadas improcedentes. Então, muitos vão ter que se contentar com a aposentadoria que já tem. Todos. Todos. Ok. E olha, você pode participar com a gente mandando sua pergunta aqui para o Dr. Marcelo responder sobre direito trabalhista e previdenciário. Para isso, você usa o nosso WhatsApp, o DDD 12, aparece para você aí na tela, número 981352908. E já tem gente participando aqui, doutor Marcelo, vou ler algumas perguntas. A Ivone, de São Paulo, ela disse que tem 63 anos e não é aposentada. Ainda trabalha, mas faltam 4 anos para completar os 30 anos de serviço. Ela quer saber se vale a pena ela esperar completar os 30 anos ou se é melhor pedir a aposentadoria por idade. Ivone, acho que você mesmo já deu a resposta para o seu caso. Peça a aposentadoria por idade, sem dúvida nenhuma, porque estamos aí às portas de uma revisão previdenciária que não sabemos qual vai ser o alcance. Mas, seguramente, se você tem já 63 anos de idade, eu penso que não vale a pena, porque não vai haver nenhum benefício a mais, ainda mais agora com essa decisão que acabamos de comentar, que possa rever isso. Então, é aquela história, pega o que você tem agora, porque pode ser que você não tenha nada, o governo não está respeitando sequer expectativas de direito. Então, te orientaria, sim, a buscar a aposentadoria por idade. Vai ser um valor um pouco menor do que o que você teria, mas não há como garantir que você terá esse direito daqui a 4 anos. Tá certo. Uma pessoa que preferiu não se identificar diz o seguinte: qual o poder de uma perícia judicial para um trabalhador em um processo? Ele diz que está aqui processando o ex-patrão dele. A perícia judicial, ela tem previsão legal, né, no artigo 435 do Código de Processo Civil, que se aplica à CLT, que se aplica às normas do trabalho. Normalmente, as perícias no processo trabalhista são para detectar insalubridade, periculosidade ou doença e moléstia profissional. O juiz, ele funciona como, o perito, perdão, ele funciona como um auxiliar do juiz. O juiz, ele não está obrigado a decidir conforme o perito determinou, desde que o seu advogado ele tenha condições de impugnar o laudo se ele lhe foi desfavorável e demonstrar tecnicamente que aquele profissional não agiu corretamente. Isso, infelizmente, é muito comum. Nós tivemos no ano passado uma investigação contra diversos peritos judiciais, médicos e engenheiros, alguns até passaram a responder processo criminal, outros foram afastados da justiça, fruto de denúncias de perícias que eram combinadas, né? De perícias que eram compradas muitas vezes por empresas.